Pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Economia em 5 Minutos, podcast do Banco BV. Hoje comigo, Carlos Lopes. E essa semana a gente teve dois temas principais. Lá fora, o anúncio da DeepSeek, né, empresa de inteligência artificial na China, que acabou aí chacoalhando as ações americanas, principalmente do mesmo setor ali de tecnologia, Nvidia e outras empresas de inteligência artificial, que mostraram uma queda grande depois da empresa chinesa anunciar uma inteligência artificial muito boa, né, que ganha ali em diversos aspectos, em diversas medidas de outras já bem consolidadas e a custos muito menores. Isso gerou uma grande tensão nos mercados. E o outro assunto da semana tem sido a preocupação local aqui com a popularidade do governo e com os fatores que tem pressionado, né, como a inflação de alimentos, como as questões envolvendo o Pix recentemente, e tudo isso trazendo alguma preocupação à política local. Começando então pelo assunto lá fora, né? A gente teve então esse anúncio da inteligência artificial chinesa. E qual que foi o principal problema, a causa aí de todo esse alvoroço que a gente viu no mercado acionário? É o fato de que ao longo dos últimos anos, né, mas particularmente aí ao longo do ano passado, a gente teve um rally, um crescimento muito forte das ações de tecnologia nos Estados Unidos, né? Todo o advento da inteligência artificial e todos os avanços que foram sendo anunciados aí no meio do caminho trouxeram muita animação e muito ganho no valor esperado para essas empresas no futuro, né? O valuation das empresas cresceu muito, isso impulsionou muito o valor das ações. Mas todas essas empresas tinham um fator em comum, que é o alto custo de investimento para se criar essas inteligências artificiais, né? Alto custo em pesquisa, alto custo em mão de obra especializada ali para criar todos esses serviços. E o anúncio chinês chegou ali preocupando o mercado, porque é uma inteligência artificial que foi feita posteriormente, né? Então a China veio com um atraso em relação aos Estados Unidos nesse tipo de tecnologia, mas que mostrou que o alcance acontece muito rapidamente, né? Uma empresa chinesa com pouquíssimo investimento, a gente fala ali, né, no caso das empresas americanas, de bilhões de investimento, no caso da empresa chinesa foram poucos milhões de dólares só investidos. E só isso já foi suficiente para fazer com que ela alcançasse um nível de desenvolvimento muito próximo ou vezes superior, dependendo das medidas, do que já de empresas muito consolidadas. Então criou-se ou consolidou essa percepção de que nessa corrida pela inteligência artificial, quem sai depois, às vezes com um custo menor, consegue também alcançar ali as principais empresas, e isso fez com que, né, as grandes ações de tecnologia sofressem bastante por terem investido muito, né, estarem com valores ali bem esticados, né, do mercado que fez grandes apostas nessas ações, e por isso agora sofrendo bastante com esse anúncio da inteligência artificial chinesa. Outro assunto aqui no Brasil, então, foi a preocupação com a popularidade do governo, né? Desde o início do governo, a gente vê uma tendência de redução nas taxas de aprovação, particularmente quando você olha as taxas de aprovação menos as de desaprovação. Esse indicador ele vem recuando ali desde o início de 2023 e agora ele está nas mínimas, já em patamares negativos, ou seja, a gente vê taxas de desaprovação nas pesquisas maiores do que as taxas de aprovação. Está por volta ali de menos 4 pontos atualmente, mas com uma tendência bem clara ali de queda, né, dessa medida. E por trás disso são pressões principalmente advindas aí das discussões envolvendo o Pix, que depois acabou gerando um recuo ali do governo e, portanto, toda essa pressão deve se mostrar temporária, né, pelo menos essas relacionadas ao Pix. Mas o outro problema, que é a inflação de alimentos, já é um problema um pouco mais permanente, de difícil solução. O governo tem tentado aí conversas com o setor para estudar alguma possível medida, mas com um espaço fiscal muito limitado, né? O governo pressionado do lado fiscal, fica difícil criar alternativas, criar medidas para resolver o problema da inflação de alimentos. Então esse vai ser um grande desafio que o governo vai ter pela frente, conjuntamente com a desaceleração econômica
que é esperada aí principalmente para a segunda metade desse ano, com juros elevados, para recuar exatamente a inflação, a gente deve ter então uma desaceleração da atividade econômica combinada ainda com uma inflação de alimentos pressionada e uma inflação como um todo também ainda num nível elevado. Certo, pessoal? Obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.